tarde, paz de Cristo, mais um vídeo. Um vídeo sobre o Frei Tiago de São José, do dia 3 de julho de 23. O título do vídeo é O Espírito Santo em Missa Carismática, os falsos pastores do Vaticano II. Então, eu vou dar um contexto aqui a respeito dessas afirmações do Frei, que ele anda atacando muito os evangélicos. Então, dentro de um contexto histórico da palavra de Deus, eu vou dar umas respostas. Não só nesse vídeo aqui, sobre outros vídeos também. Então, superficialmente, porque o nosso objetivo aqui não é sermos perfeccionistas. Temos que estar dentro de uma coerência, de uma verdade histórica, certo? Então, não aceitamos mentira, certo? Que é um caso de mentira, muita mentira em cima de mentira. Eu considero um falso profeta, que em vez de pregar a palavra de Deus, ele se preocupa em atacar as outras religiões. Bom, sobre o próprio título do vídeo, o Espírito Santo em Missa Carismática, certo? Eu vou dar um contexto aqui histórico. O Espírito Santo, fala do Espírito Santo, missa carismática, certo? Então, eu realmente nunca assisti uma missa carismática na Igreja Católica, mas pelo que dá para a gente perceber, pelos discursos, pelas conversas do Frei Tiago, né? E me parece que é um manifestar do Espírito Santo nesses cultos. E ele é contra, ele frequentou esses cultos carismáticos, e ele é contra o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo. Vários vídeos dele, ele fala sobre o Espírito Santo, certo? Da manifestação do Espírito Santo, ele é contra os milagres, contra as curas, certo? Então, eu considero um falso profeta, um homem que está fazendo operação desmonte contra a própria Bíblia. E certo? Ele depõe contra a Bíblia também, certo? Ele acusa que nós seguimos a Bíblia, só a Bíblia, certo? Bom, vou encerrar meus comentários aqui. Eu vou lá em Joel, capítulo 2, 28, para não ficar muito nas minhas opiniões. Eu prefiro dar aqui uma resposta bíblica, certo? Em Joel, capítulo 2, 28, diz assim: E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. No versículo 29. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. No versículo 30. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaças. 31. Versículo 31. O sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, esse versículo aqui é profético, que fala do derramamento do Espírito Santo, certo? Isso aí está na Bíblia, a manifestação do Espírito Santo. Terão sonhos, né? Visões. Então isso aqui é um trabalhar do Espírito Santo que é bíblico, certo? Então não estamos aqui defendendo doutrina nossa, é doutrina bíblica de Deus. Outra questão é que o meu óculos ele quebrou agora aqui e eu vou ter que providenciar, mas essas picuinhas aqui não vai atrapalhar o trabalhar de Deus, certo? Temos que fazer alguma coisa para Deus nesse tempo final, então vamos deixar a vaidade fora. Portanto, aqui não é eu, não é minha aparência, meu óculos, é o contexto aqui que está em questão. Então, que eu estou levantando essa bola aqui, que esse padre da Igreja Católica, ele
E ele está aí só, não só ele, a igreja inteira, essa igreja, que é uma seita, a igreja católica, uma seita, certo? Eles sabem, conhecem Jesus, mas eles misturam, pregam tudo embolado, certo? Não pregam Jesus. O próprio líder deles agora está fazendo uma outra religião. Eles vão escantear Jesus, tirar Jesus de cena, entendeu? Então eu estou aqui para isso, para denunciar essas coisas aí. Vamos, vou lá mais encerrar de volta os meus comentários. Ezequias, vamos lá em Ezequias 37, versículo 14. Diz assim: E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Então está aqui em Ezequiel 37, versículo 14. E porei em vós o meu espírito, Deus falando, né? Que colocaria o espírito no povo de Israel, e vivereis, e vos porei na vossa terra, certo? Hoje os israelitas estão na terra deles, os judeus estão na terra deles, e vos porei. Então isso aqui se confirmou, Deus derramou do Espírito Santo, conforme Joel 23, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto. É verdade, Deus disse e ele cumpriu, tá bom? Vamos lá em Ezequiel 39, versículo 29. Nem esconderei mais o meu rosto deles, quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Certo? Então, ou seja, Deus está se manifestando aos homens, aos casa de Israel, certo? Nós somos Israel. Deus profetizou que haveria um povo que não se chamaria mais por hebreus, mas sim por Israel, israelita, cristão, entenderam? O povo de Israel seria chamado por um outro nome, que é o cristianismo, cristão. Tá bom? Não vou comentar muito aqui. Isso aqui é uma pincelada superficial, porque isso aqui é assunto profundo. Mereceria assim, uma discussão só sobre esse assunto. Mas isso aqui é para dar conhecimento que o Espírito Santo está trabalhando aqui na Terra. Não é o homem, não é os evangélicos. Os evangélicos seguem o Espírito Santo, seguem a Bíblia, certo? Não segue o homem, não segue o Papa, não segue líder humano, segue o Espírito Santo. Cada evangélico, cada pessoa que se diz cristão é porque ele teve encontro com Deus, ele conhece a Deus, conhece o Espírito Santo. Uma profecia, tá bom? Vamos lá. Tá bom, outro assunto. Eu não sei muito sobre o Concílio Vaticano II. Com certeza, o Papa naquela época tentou resgatar o verdadeiro evangelho apontado por Lutero. Quer dizer, eu não estudei, não li muito sobre esse assunto aí do Vaticano II, porque isso aí é muito extenso, certo? Mas pelo que se fala, pelos vídeos que eu escutei aqui assim superficialmente, assuntos paralelos ao Vaticano II, me parece que que o Papa ele tentou, ele estabeleceu seria uma doutrina assim relacionada com com a doutrina de Lutero. Se for isso, ele está reconhecendo Lutero como um profeta. Ele era um monge da Igreja Católica, então ele reconheceu, porque de praxe da Igreja Católica sempre lutar contra a verdade, certo? Passado anos e anos, eles reconhecem a verdade. Então, me parece que é isso, que a Igreja Católica está resgatando que há uma questão de verdade na reforma, certo? Que Lutero, através de Lutero e os seus companheiros, aqueles que se alinharam com ele, almejaram um evangelho puro, verdadeiro, baseado no Espírito Santo, com a manifestação do Espírito Santo. Tá bom? Tá. Ponto. Vamos aqui. Em 1906 aconteceu o reavivamento da Rua Azusa, em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos. Certo? Reavivamento. Que é esse derramar do Espírito Santo de Joel 2:23. Certo? Em 1900, Agnes, uma senhora, Osman,
Em 1900, primeira pessoa a falar em línguas estranhas. Então, eles estavam em vigília lá e alguém foi orar com imposição de mão e ela falou em línguas estranhas. Então, se manifestou ali em 1900. Então, se cumpriu essa profecia de Joel 2:23, me parece que é esse. Joel 2:23. Bom, cumpriu-se a profecia de Joel 2:28. É 28, tá bom? E tem a tal da RCC, porque eu ouvi falar já pelas minhas leituras em livros que 1960, por aí, a Igreja Católica enviou servos, enviou homens nessas vigílias também para verificar esta questão do Espírito Santo se manifestar na igreja, em línguas, em curas, no Pentecoste. Então, cerca de 1960, talvez até antes, não vou aprofundar esse assunto, que isso aqui é longo, ninguém domina tudo, né? Tá bom? Chuva temporã, período do outono, chuva, as primeiras chuvas mansa. Chuva seródia, chuva da primavera, as últimas chuvas, chuva forte. Então, Joel 2:23, derramar do Espírito. Está lá em Pentecoste também, Atos 2, 1.4. Essa chuva seródia aqui se comenta que vai ser agora, porque as primeiras chuvas que caíram era chuva temporã, lá em Pentecoste, certo? Que foi derramamento do Espírito Santo, certo? Então agora vai ter a segunda fase, a chuva seródia, que vai ser um derramamento de, de, de poder, certo? Mais poder que Deus vai derramar sobre os verdadeiros seguidores de Cristo. Então seria uma chuva forte, certo? Então o povo de Deus tem essa promessa. Então está lá em Atos capítulo 2, versículo 1 a 4, a primeira chuva temporã. Vamos ver se dá para ler aqui, caber nesse vídeo. E cumprindo-se dia de Pentecostes, estava todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, esse Espírito Santo que ele desceu em línguas repartidas, esse Espírito, ele desceu sobre as pessoas que estavam lá. Era cerca de 120 pessoas, apóstolos, seguidores de Cristo que estavam lá buscando o Espírito Santo. Desceu sobre eles e deu poder a eles. Por isso a igreja é assim, a igreja, esse Espírito Santo, ela está nas pessoas. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ele está como líder dele, Deus é o líder dele, o Espírito Santo. Então ele está, vamos dizer assim, imbuído, ele está assim dirigido na direção de Deus, não do homem, tá bom? Por isso que quem tem o Espírito Santo, ele é uma nova criatura. Próximo vídeo.